parabenizar o senador Hélio José pelo brilhante discurso que fez, e lembrando do dia que se comemora, não, mas do dia que se fala sobre as drogas, né? Esse mal, esse câncer que tem assolado a nossa pátria, as nossas cidades. Senhor presidente, aproveito esse momento para fazer uma homenagem às polícias brasileiras. E, sem querer puxar a sardinha para o prato, mas queria fazer uma homenagem aqui à Polícia Rodoviária Federal, que 1% de toda a droga apreendida no mundo é apreendida pela Polícia Rodoviária Federal. Hoje mesmo, no dia que se lembra a questão das drogas, a polícia apreendeu algumas toneladas de droga. E esse ano, já algumas toneladas de cocaína a Polícia Rodoviária Federal apreendeu. E aqui temos que lembrar o trabalho dia a dia, rotineiro, da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Federal e da Aeronáutica, que tem feito um brilhante trabalho com aquela lei do abate e que cortou as rotas aéreas que zingravam esses céus brasileiros, e agora constantemente a gente vê as aeronaves sendo abatidas e as apreensões sendo feitas. Eu penso que o Brasil começa a tomar um caminho muito importante, porque até agora, senador Eumano Ferrer, o Brasil não tinha se decidido se prevenia ou se reprimia. E, aliás, não se decidiu ainda. Mas eu tenho visto as polícias fazendo um trabalho muito importante de apreensões. O número de apreensões tem crescido, eu tenho visto que tem se dado muito importância ao combate desse tipo de crime. Porque antes ficava aquele lenga-lenga, nem se prevenia, nem se combatia, e com isso as mazelas só aumentavam em todo o território nacional. Então, eu queria, nesse momento, deixar aqui uma reflexão para o governo brasileiro e, principalmente, a secretaria que cuida da parte da prevenção. Nós precisamos atacar nas duas frentes. Nós precisamos reprimir ativamente, senador Eumano Ferrer, principalmente combatendo nas fronteiras. E eu tive essa semana passada com o ministro Raul Jungmann, e eu não me canso de elogiar o trabalho desse ministro, porque tem sido incansável. Foi um bom ministro da Defesa e tem sido um extraordinário ministro da Segurança Pública. E, sob a liderança dele, a gente tem visto inúmeras apreensões e um cuidado diferenciado com a fronteira. E é uma lógica, e é inteligente fazer isso, porque, senador Eumano Ferrer, é muito mais fácil combater a criminalidade, a entrada de armas e o tráfico na fronteira, no atacado, do que no varejo, nos bairros de Belo Horizonte, nos bairros de São Paulo, nos bairros dos grandes centros. Então, eu vejo apreensões cotidianas pela Polícia Rodoviária Federal no atacado, carretas e mais carretas, carregamentos de fuzis. Isso é inteligência. E eu tenho visto com os poucos recursos que ele detém ali, aliás, nem sede ele ainda tem, ele está numa sala aqui emprestada do Ministério da Justiça, porém, tem feito um grande trabalho. Isso demonstra que o Ministério não é o prédio, o Ministério quem faz é o ministro. Está de parabéns o ministro Raul Jungmann. Outra prova de que quem faz o Ministério não são os prédios é que até tocar fogo tocaram no prédio do Ministério da Agricultura. Mas, mesmo assim, o ministro Blairo Maggi fez um extraordinário trabalho e vem fazendo à frente do Ministério da Agricultura, já salvando o Brasil várias vezes dessas encrencas que acabou o Brasil se metendo aí por causa dessas operações que
que acabaram flagrando frigoríficos fazendo traquinagem e que perdemos mercados internacionais, e o ministro Blairo Maggi com toda a habilidade. Então, volto a dizer, é o gestor quem faz o cargo, não é o contrário. E dito isso, senador Eumano Ferri, eu digo que o que a população brasileira espera de um governante, espera de um gestor, e Vossa Excelência com certeza será governador do estado do Piauí, mas a população espera rumo, caminho. A política é feita para apontar rumo, e a população precisa saber para onde está caminhando o governo. E a população brasileira quer saber para onde o Brasil caminha em termos de segurança pública. E eu começo a enxergar um horizonte. Isso é importante. Aproveito aqui para parabenizar o diretor da Polícia Rodoviária Federal pelo excelente trabalho que vem fazendo à frente do departamento. Para parabenizar, homenagear cada policial que tem, mesmo com a deficiência de efetivo, de forma abnegada, trabalhado pelo Brasil. Nessa greve dos caminhoneiros mesmo, tiveram um papel importantíssimo. Então, a população ela quer decisão. O governo pode até não ter muitos recursos, até porque o Estado não produz nada. Quem produz as riquezas são as pessoas. Pode ser até um momento de crise, mas as pessoas gostam de gestor que tem decisão. Não é à toa que até hoje Salomão é tido como um dos mais sábios da terra, e uma das histórias mais contadas sobre ele é aquela decisão que ele teve quando chegaram as duas mulheres com um filho morto, outro vivo, e cada uma dizia que o filho vivo era o dela. Ele falou, não, então vamos partir no meio e dar um pedaço para cada uma. E lógico, a mãe falou, não pode dar o filho para ela, o menino para ela. E ele decidiu ali que o filho era daquela que resolveu doar, porque ele falou, a mãe jamais gostaria de ver o filho morto. Mas o que é aquilo? Foi decisão. Decisão. Salomão teve decisão. Ele soube decidir no momento certo. E o governante precisa ter, acima de tudo, senador Eumano Ferri, atitude. Atitude. E é por isso que hoje eu falei, e eu quero crer, e quero pedir aqui, fazer esse pedido encarecidamente. Nós temos o ministro do Meio Ambiente, que recém ocupou o cargo. É uma pessoa, quem não conhece, os parlamentares que não o conhecem ainda, aconselho, é uma pessoa muito cortês, ele recebe a todos muito bem, mas ele tem um tremendo de um desafio na mão. Ele tem um órgão chamado IBAMA para conduzir o seu ministério, que é como se tivesse vida própria. É um órgão que se não se submete ao seu comando. É um órgão que ele, aliás, não se submete a comando algum. Quando você observa os laudos, por exemplo, as documentações do DENIT, e que vêm os pareceres do IBAMA, você nota que ele trata a República, trata a União, como o empreendedor, como se fosse um ente, como se ele não participasse dessa União, como se os interesses da nação não fizessem a menor diferença para o IBAMA. E aqui eu quero fazer uma ressalva, eu não critico os servidores do IBAMA, eu critico a massa pensante desse órgão. Como eu disse, um órgão é feito pelos seus gestores. É conduzido, para onde ele vai, é os seus gestores quem ditam. E eu tenho dito isso aqui, senador Eumano Ferri, porque aqui nós temos presenciado, hoje principalmente, praticamente uma tragédia que estão querendo fazer lá no estado de Mato Grosso, com a tribo dos Parecis. Eles plantam lavouras, eles vivem com o suor do seu rosto, e agora foi uma fiscalização do IBAMA, embargou as suas lavouras e embargaram toda a possibilidade deles venderem a safra. E o meu medo, senador Eumano Ferri, é que
eles voltem à situação que estavam outrora, que era a sarjeta, a cachaça. Alguns parentes deles, em algumas outras tribos, sofrem o caso de prostituição, vivem mendigando, vivem na mendicância, e eles não. Eles têm seu próprio automóvel, quando vêm aqui para Brasília, eles vêm com passagem que eles mesmos compram de avião, ficam hospedados aí no Meliá, no Royal Tulip, sem pedir para a prefeitura, com dignidade, sem depender de ninguém. E eles chegaram desesperados essa semana passada no meu gabinete e falaram: senador, nós estamos morrendo de medo de que a fiscalização do IBAMA entre lá e queime todos os nossos maquinários. Eles têm maquinários lá, de 1 milhão, 2 milhões, são colheitadeiras moderníssimas, tratores, mas existe, senador Elmano Ferri, infelizmente, não aprovado por nós, não aprovado pela Câmara, não aprovado pelo Legislativo brasileiro, mas existe uma legislação infralegal, usada pelo IBAMA, que eles chegam e tocam fogo nos maquinários, se houver qualquer ilícito. Qualquer ilícito não. Suspeita de ilícito, chega e toca fogo em tudo. E eles, sabendo disso, vieram desesperados, porque eles não pagaram esses maquinários ainda. Conversei com o ministro Padilha conversou com o ministro do Meio Ambiente, e espero que o IBAMA não toque fogo nos maquinários deles. Mas, em princípio, estava tudo embargado. Agora, hoje, ficamos sabendo que o IBAMA liberou. Pode fazer uma colheita de forma precária, autorizaram de forma precária a fazer a colheita. Mas estão proibidos de vender. Senador Elmano, para que eles fazem aquela colheita? Eles fazem para vender, para poder pagar os insumos e pagar as máquinas, para poder fazer a outra safra, para poder pagar suas contas e para poder tocar sua vida. Não, não pode. E não pode por quê? Porque alguém entendeu que não pode. Se eles simplesmente estivessem fazendo um buraco na floresta, escondido das pessoas, eu até daria razão. Com ressalvas ainda, porque se a terra é deles, mas tudo bem. Eles fizeram essa plantação com anuência da FUNAI, a FUNAI, parceira deles, anuência do Ministério Público, do Judiciário, todos os órgãos parceiros, construindo dignidade, construindo cidadania aos indígenas. E dá gosto de ver, senador Elmano, dá gosto de ver aquela tribo parecis. Agora chegaram lá e está arriscado virar terra de ninguém. Está arriscado voltarem novamente a sarjeta. Esse tipo de coisa é preciso que alguém do governo tome atitude. Ministro Edson, eu sei que Vossa Excelência está interinamente no cargo. Espero que se torne efetivo. Mas espero que se torne efetivo com um gesto de mostrar à presidente do IBAMA, senhora Sueli, ao seu corpo de fiscalização, de dizer: aqui tem um ministério, vocês são subordinados a esse ministério e quem manda nisso é o ministério. Eu não estou falando para passar uma borracha em tudo, não, mas vamos jogar água na fervura, chamar todos. Os índios estão desde a semana passada peregrinando de gabinete em gabinete aqui, gastando, e muito, porque não é barato os hotéis aqui em Brasília. E eles estão gastando do deles. Eles não foram atendidos ainda por ninguém lá. Ela disse que a presidente está viajando. Agradeço o fato do senhor ter recebido a comunidade indígena aí, mas nós precisamos de atitude. Primeiro, suspenda esses atos todos. O Judiciário, o Ministério Público, a FUNAI, todos estão... Havia um TAC, um termo de ajustamento de conduta. E com todo respeito, o IBAMA sai lá do quinto dos infernos para infernizar a vida dos índios. Me perdoe a palavra de efeito, mas a dureza das palavras, mas não tem outro termo para dizer isso. Porque eu sei o que é uma tribo devastada, porque no meu estado tem várias delas, senador Elmano Ferri, que os índios estão passando fome, eles não têm o que comer,
estão morrendo por doenças, e esses não dependem de ninguém. Aí sabe o que faz o Estado? O Estado não. Esse braço, esse tumor que surgiu no Estado brasileiro, porque isso é um tumor, isso é uma anomalia. Um órgão, quando começa a fazer esse tipo de coisa, é uma anomalia que surge no organismo. Esse câncer começa a corroer uma coisa que está funcionando bem. Para aí, senador Mano, se tem algum reparo e temos que corrigir, vamos sentar todos, vamos chamar a Casa Civil, vamos chamar o Ministério do Meio Ambiente, chama o Judiciário, todas as pessoas estão para... Não, eu entro parecendo Pancho Villa, com catucheira de um lado a do outro, dentro das tribos, toca o terror, e aquelas pessoas ficam desesperadas, já pensando os mais velhos, vou voltar à miséria. Hoje eles plantam ali 1.500 hectares, tem sua colheitadeira, tem a dignidade, se sentem cidadãos. Aí eu penso, o que passa na cabeça de uma pessoa dessa? Primeiro, eles, conversando com a comunidade, eu fiz questão de ir lá, senador Mano Ferrer, porque essa tribuna, a gente tem que ter uma coisa, eu vejo muita gente subir aqui na tribuna e simplesmente abrir a boca e deixar sair. Eu fiz questão de ir na tribo. Andei, senador Mano Ferrer, na lavoura, fui nos tanques de piscicultura, fui nas casas, conversei com as pessoas, com as crianças, com os jovens, com os adolescentes, com os mais velhos, com as mulheres. Eu vi dignidade, vi as pessoas sentindo orgulho. E aí eu penso, senador Mano Ferrer, o que passa na cabeça de uma pessoa concursada, porque no IBAMA não entra, concursada, com formação, o que uma pessoa dessa pensa de país, de Estado, o que ele pensa que está ajudando o país, ao ele se meter numa relação contratual, porque existe um TAC que vai vencer em setembro, eles estão plantando há 8 anos, aí vieram com a conversa fiada, olha, mas eles estão arrendando terra, e daí? Por acaso isso é incumbência do IBAMA? Era um contrato de arrendamento, sim, e feito, sabe por quê, senador Mano Ferrer? Feito com a anuência da FUNAI, do Ministério Público e do Judiciário. Sabe por quê? Porque quando os índios foram começar a plantar, eles foram bater as portas dos bancos públicos, Caixa Econômica, Banco do Brasil, atrás de crédito. Sabe o que eles ouviram? Me traga garantia real. Garantia real de quê? Se eles não têm o título da terra. Bom, vieram atrás da FUNAI. A FUNAI, lógico, não tinha como o presidente da FUNAI dar um cheque dele para cobrir. Olha, não tem como fazer. Qual foi a ideia que eles tiveram? E foi uma ideia maravilhosa. Pedir ajuda. Pediram ajuda às pessoas que estavam. Então, as pessoas fizeram um contrato de arrendamento para quê? Para poder conseguir garantia, conseguir dinheiro, conseguir insumos, conseguir os maquinários. Isso tudo sobre os olhos, tudo claro, tudo transparente. Aí, como eu disse, vem das profundezas e multam, encheram de multa a aldeia. E eu penso, essa é a solução? Tudo bem, fecha a lavoura, passa o trator nas terras, queima a lavoura, queima os maquinários, e eu pergunto, qual a solução para a tribo dos Parecis? Qual a solução que vocês propõem? Provavelmente vão dizer, não é conosco. Não é conosco. Provavelmente a dona Sueli vai falar, não é conosco. E por que a senhora está fazendo isso? Provavelmente vai dizer, se eu não fizer, o Ministério Público vem para cima de mim. Estou até vendo. Mentira deslavada. O Ministério Público de Mato Grosso, o Ministério Público Federal do Brasil, o Judiciário brasileiro está sensível a essa questão. Quer resolver as questões, mas não. Gente querendo ser mais realista do que o rei, senador Mano Ferrer. Querem jogar aquelas pessoas na sarjeta.
Eu tenho alguns meses aqui ainda, senador Eumano Ferrer. Não sei se o povo de Mato Grosso vai me retornar para cá. Mas eu quero dizer uma coisa, dona Sueli. Eu tinha dado uma trégua pensando que vocês tinham tomado jeito. Mas eu vou dizer, todos os dias eu vou subir aqui nessa tribuna para denunciar para o Brasil e para o mundo que aqui nós temos um câncer, um tumor corroendo as entranhas do país. Eu hoje pedi encarecidamente ao deputado Zequinha Sarney, que parece que é candidato ao Senado e vai vir para essa casa. Deputado, o senhor foi ministro do Meio Ambiente. Não fique com o sangue desses índios em suas mãos. E eu não estou exagerando, não. Eu estou já prevendo o que vai acontecer. No momento em que eles forem para Sageta, no momento que essa tragédia acontecer com eles, vai vir a depressão, vai vir o ócio e vai vir a enxurrada de suicídios, porque é o que acontece em várias das outras aldeias. E o senhor sabe que esses bacanas, que ganham o seu salarinho, vão lá com popudas diárias e que foram lá fazer essa desgraça, não vão ser responsabilizados. Só fiz o meu trabalho. Só fiz o meu trabalho. Então, senador Eumano Ferrer, isso me dá nojo. Me dá nojo quando o sujeito só entende, só vê a coisa compartimentada, quando você não vê o todo, quando você não vê país, quando você não vê gente. Eu, por exemplo, eu tenho combatido, por exemplo, quando os próprios índios, há pouco tempo eu pedi para a Polícia Rodoviária Federal tirar uma tribo que estava cobrando pedágio lá em cima da rodovia. Falei, tira que não é possível que a população fique à mercê disso. E a Polícia Rodoviária foi junto com a Polícia Federal e tirou. Mas nesse momento eu estou defendendo os índios. Estou defendendo os índios do meu estado que estão querendo trabalhar, estão querendo sobreviver, estão querendo não sobreviver, estão querendo viver dignamente. E eu queria, mas como eu queria, senador Eumano Ferrer, que parte da mídia brasileira, que vive colada com o PT, com o PSOL, com toda essa bancada do atraso, que diz defender tantos índios, que diz defender tantos negros, as mulheres, as minorias. Eu gostaria tanto que a imprensa brasileira pudesse focar, pudesse dar uma lupa nesse caso e fazer um comparativo entre a aldeia dos Parecis, entre o trabalho maravilhoso que a FUNAI, que o Ministério Público Federal, que o Judiciário fez lá, criando dignidade para aquela tribo, e como eles preservaram o meio ambiente durante esses 8 anos, mesmo plantando, preservando matas ciliares, preservando toda a sua área lá. E fazer um comparativo com as outras tribos que estão passando fome. Que têm a mesma área, mas que estão passando fome porque não detêm o conhecimento, não chegaram a ter a assistência. Eles já detêm os conhecimentos da Embrapa, senador Eumano Ferrer. É uma coisa maravilhosa, você chega lá, você vê aquela lavoura linda. Trator, de repente, desce os indígenas de uma colheitadeira computadorizada, você fica maravilhado. Não, mas não pode. O índio brasileiro tem que andar pelado, mordido de mosquito, como se fosse um selvagem o tempo inteiro. Os índios norte-americanos, para quem não sabe, todo filme geralmente passa a cidade de Las Vegas. Meus queridos, Las Vegas é toda... Las Vegas, senador Eumano, é tudo terra indígena. Aquilo lá vai tudo para as tribos. Aqueles cassinos lá tudo pagam para os índios. Inclusive os índios Parecis daqui do Brasil, de Mato Grosso, já foram a Las Vegas para ver o modelo. Para ver o modelo de administração, para ver o quanto que eles estão antenados e são empreendedores. Cito o caso do cacique Ronaldo, o cacique Branquinho. Foram lá em Las Vegas já. Mas não. A bancada do atraso, ela não se posta só aqui nessa tribuna. Ela não se posta só nos cargos de gestão. Ela está lastrada.
é metástase no Estado brasileiro. É metástase, senador Mano Ferrer. E vai acabar com esse país se não houver voz que se insurja contra isso. Então, como eu disse, talvez eu fique só mais 6 meses aqui. Talvez fique mais 8 anos, se o povo de Mato Grosso quiser. Mas enquanto eu estiver aqui, não contem com minha omissão. Mato Grosso não me mandou para cá para ser um frouxo, para ficar jogando para a galera, para fazer discurso para sair no Jornal Nacional, fazer discurso politicamente correto. Ai, o índio tem que ficar catando coquinho o tempo inteiro, tem que ir andando de tanguinha. Não, índio tem que ter dignidade. Índio é brasileiro. Do que adianta falar, ai, temos que proteger os indígenas, senador Elmano Ferrer? Mas aí não dá comida, não dá condições dele ter comida, não dá condições dele ter saúde. E mais, eu até brinquei com o cacique, falei, cacique, estão querendo que vocês voltem a viver de caça e pesca. Ele falou, não, senador, meu primo e meu irmão foram presos recentemente dentro da nossa reserva porque estavam caçando. Falei, não, aí é o fim do mundo, né? Estão prendendo o índio porque está caçando. Estão embargando a lavoura porque está plantando. Eu falei, mas por quê? Não, porque, na verdade, eles não estavam com flecha, senador, estavam com espingarda. Esse é outro mal, senador Mano Ferrer. Em Mato Grosso, no último ano, 3 índios foram comidos por onça. Aí o sujeito vem e fala, não, o índio não pode ter uma espingarda chumbeira. Que absurdo, que cabeça tacanha, que coisa pequena. Como que a pessoa vive no meio do mato e não pode ter uma espingarda chumbeira? Não pode ter uma espingarda para caçar? Não, tem que ser na flechinha. Por quê? Porque algum antropólogo, porque algum Zé Ruela, me perdoe o termo, me desculpem. Aliás, peço para retirar das notas taquigráficas esse termo. Mas porque algum desavisado pensou que ele não pode ter, que ele tem que estar naquele estereótipo de quando Cabral chegou aqui. Então, senador Mano Ferrer, ali agradeço o tempo que o senhor me concedeu e sei que é uma questão que causa indignação também em Vossa Excelência, porque Vossa Excelência é um homem talhado, experiente, um homem que veio da Embrapa e sabe a revolução que o conhecimento, que deter o conhecimento, a tecnologia da agricultura faz num povo. E essa revolução que foi feita lá nos Índios Parecis está agora em jogo. Está agora à mercê da vaidade de um órgão. Isso é questão urgente. A presidente do IBAMA, Medeiros, não está aí, está para não sei para onde. Isso era para ela vir urgente resolver. Era para o ministro do Meio Ambiente falar, a senhora compareça aqui, ou então ele mesmo de ofício fazer. Ministro Padilha, eu peço que Vossa Excelência tome os eixos. Vossa Excelência tem pulso para isso. Tome os eixos e não deixe essa senhora ficar conduzindo os rumos dessa nação. Porque nesse quesito, o presidente Michel Temer, Vossa Excelência e o restante de todos os mandatários do Brasil não chegam nem perto do poderio que essa senhora, que essa dama do IBAMA tem. Ela e seus asseclas é quem mandam prender e manda soltar. Então, já que não demitem, já que não livram o Brasil dessas pessoas, que pelo menos deem limites. Não é possível que um estado que nem Mato Grosso sofra as consequências desse tipo de gente. Me desculpe a indignação, senador Mano Ferrer. Lhe agradeço mais uma vez e lhe peço que também nos ajude nessa luta contra essa nefasta decisão do IBAMA em querer jogar os índios à própria sorte novamente lá em Mato Grosso. Muito obrigado.